Colossenses capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, porque quero que saibais. O texto que nós temos à nossa frente demonstra que o apóstolo não esteve pessoalmente em Colossos, nem em Laodiceia, como também em outras comunidades cristãs daquela região. No entanto, isso não quer dizer que o escritor desta carta não tenha interesse no bem-estar dos seguidores de Cristo Jesus naqueles lugares. A prova disto é de que, mesmo não sendo conhecido de vista pelas igrejas de Cristo naquelas cidades, assim mesmo o apóstolo lhes escreveu para lhes darem instruções de como viverem ou vencerem os ataques dos mestres gnósticos e de suas heresias maléficas. Porque quero que saibais quão grande combate. Há quem diga que o apóstolo se encontrava preso, possivelmente na cidade de Éfeso, quando escreveu esta carta aos Colossenses, o que representava uma das dificuldades pelas quais ele enfrentava por ser pioneiro na divulgação do Evangelho, das boas novas no mundo gentílico. Como principal líder do cristianismo no mundo gentílico, o apóstolo passou a enfrentar muitas lutas e batalhas de todos os lados. Ora estava em combates contra os judaizantes, ora contra os falsos mestres gnósticos, ora contra os líderes das seitas heréticas e outra hora lutando contra o império político de Roma, que sempre estava lhe perseguindo através das autoridades em todos os lugares. Porque quero que saibais, com grande combate tenho por vós. E por ser o principal líder do cristianismo no mundo gentílico, o apóstolo passou a ser hostilizado de todas as formas pelos opositores e inimigos do Evangelho da Verdade. Ora estava preso, ou estava sendo perseguido e tinha que fugir de cidade em cidade para não ser morto. Com isso, Paulo não podia exercer livremente o seu ministério. No entanto, o exercia por meio dos seus cooperadores e auxiliares, que foi certamente o caso de Colossos e de Laodiceias e de muitas outras igrejas que ele não foi o seu fundador diretamente, mas participou do processo de formação das comunidades cristãs através dos seus amigos, dos seus cooperadores, dos seus
auxiliares. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. A igreja de Cristo que estava na cidade de Laodiceia também não foi fundada diretamente pelo apóstolo Paulo, mas teve com certeza a sua participação indireta, porque ele, além de ser um missionário transcultural que pregava o evangelho em várias partes do mundo, tinha o seu corpo ministerial de cooperadores e amigos de ministério, onde ele enviava para pregar o evangelho e fundar novas comunidades cristãs. O autor recomenda que esta carta enviada aos Colossenses também seja lida na igreja de Laodiceia, assim como uma suposta carta enviada para Laodiceia também fosse lida para a igreja de Cristo em Colossos. Laodiceia distava cerca de 130 quilômetros de Éfeso e cerca de 35 quilômetros de Colossos. Uma das cartas do Apocalipse foi enviada justamente para a igreja de Cristo que estava em Laodiceia. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos o combate, as lutas, as perseguições e prisões que o apóstolo Paulo enfrentava eram por Cristo Jesus, pelo evangelho das boas novas que ele pregava, pelas igrejas que ele havia fundado, pelas igrejas no mundo gentílico que foram fundadas indiretamente por ele e por tantos quantos nos séculos vindouros ainda seriam alcançados pela nova aliança da graça de Deus com a humanidade, mas diretamente, especificamente, com a igreja amada de Cristo Jesus. Por fim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. O apóstolo teve uma missão importante na implantação, no desenvolvimento e na expansão do cristianismo em todo o mundo gentílico daquela época. Mesmo sem conhecer pessoalmente o apóstolo, todos reconhecem a sua importância como missionário transcultural do Reino de Deus e de Cristo Jesus. Paulo foi um pioneiro, um desbravador de novos campos missionários, realizando grandes campanhas evangelísticas no mundo gentílico, levando as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, principalmente aonde o Filho de Deus ainda não era conhecido, para mostrar e demonstrar que há um Salvador da humanidade. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.